esse aqui é o Dr. Diego Delgado, ele é urologista e nós vamos falar sobre cálculo renal na gravidez. Fica aí, não perde! Dr. Diego, muito obrigada por aceitar que está aqui com a gente no Trocando Fraldas no YouTube. Ele vai tirar as dúvidas da gente a respeito de cálculo renal na gravidez. Pode falar um pouquinho de você, doutor? Meu nome é Diego, me formei em 2007, sou médico urologista, trabalho aqui em São Paulo. É um prazer estar aqui podendo ajudar e esclarecer. Muito obrigada, a ajuda profissional é sempre muito bem-vinda e a gente realmente quer esclarecer e levar bastante informação para quem assiste o canal e eu agradeço muito por você topar. Primeira pergunta, né? O que é pedra nos rins e por que ela acontece? A pedra no rim é uma pedra propriamente dita, realmente um cálculo formado por pedra. Essa pedra normalmente tem cálcio junto, é o oxalato de cálcio, ou fosfato de cálcio, é o mais comum, principalmente na gestante. Tá? E ela acontece por vários fatores, que pode ser desde o fator genético até uma baixa ingesta hídrica ou um erro nutricional. Na verdade, são vários fatores metabólicos que a gente tem que avaliar em conjunto para ver a origem da formação do cálculo renal. A pessoa a mulher já tem o costume de não tomar muita água, ela tem mais tendência. Na verdade, a baixa ingesta hídrica é o principal fator de risco para cálculo renal. A gente tem vários fatores, entre eles a baixa ingesta hídrica, o consumo aumentado de sal, o sódio também aumenta muito o risco de cálculo renal. Tá? E assim, isso vale a pena realmente hidratar bem, comer pouco sal e comer pouca proteína também. O excesso de carne vermelha, de proteína, dá mais pedra renal, mais cálculo renal. O rim da grávida sofre muitas mudanças na gravidez. Quais são as principais mudanças? Olha, sofre muitas mudanças durante a gravidez, tá? Na verdade, o corpo da mulher sofre muitas mudanças de uma forma geral. O rim, ele vai sofrer algumas mudanças no sentido de dar mais suporte para a mãe e para o feto, né? Para a criança que está crescendo ali dentro. Então, assim, durante a gestação, aumenta o volume de sangue, aumenta o volume de sangue que o rim vai filtrar e, consequentemente, aumenta o volume de urina, que é produzida pelo rim. Então, assim, o fluxo de urina aumenta, existe aquela hidronefrose fisiológica, que é uma dilatação do rim, que pode acontecer, e também tem a ação do hormônio da progesterona. A progesterona, ela dá uma lentificada no esvaziamento dos rins, assim como o próprio efeito mecânico do útero crescendo pode comprimir os ureteres e causar uma estase da urina na drenagem da urina do rim para a bexiga. Então essa lentificação favorece a formação de cálculo renal, além de dificultar a eliminação de possíveis fragmentos de cálculo. O cálculo renal traz algum malefício para o bebê, na formação, para a gravidez em geral? Traz. Na verdade, qualquer doença pode trazer uma complicação maior para a criança ou para a mãe, né? Na verdade, o cálculo renal em si, quando ele está quietinho no rim ali parado, ele não dói e não dá complicação nenhuma. Se o cálculo caiu para o ureter e levou à crise de cólica renal, aquela tão temida crise de cólica renal, né? Aí vai causar dor importante e essa dor pode dar várias complicações. As complicações podem variar desde aborto, no caso mais extremo, no primeiro trimestre, ou um parto prematuro no último trimestre da gestação. Além de facilitar também o risco de infecção de urina. O que ela pode fazer quando ela está no meio de uma crise de cálculo renal? Porque dói, né, doutor? Dói muito. Na verdade, tem alguns pacientes, inclusive, já falaram que a dor é maior do que a dor do parto para algumas pessoas. Na verdade, qualquer pessoa, seja gestante ou não, que está numa crise de cólica renal, ela tem que procurar uma ajuda médica, ela tem que ir no pronto-socorro, de preferência no pronto-socorro que tenha respaldo da urologia, para poder ser atendida, ainda mais se a pessoa é gestante, né? A dor, na verdade, ela não é pela pedra em si. A pedra, a pessoa às vezes já tinha até antes da gestação. Porém, quando essa pedra se mexe, ela vai para o ureter. E o ureter, ele, na verdade, é um canalzinho que liga o rim até a bexiga. Se ele obstrui, o cálculo obstrui esse canal, ele funciona mais ou menos como uma rolha. Aumenta a pressão do fluxo de urina tentando vencer essa obstrução, não consegue, a urina reflui para o rim, aumenta a pressão intrarrenal e distende. E o rim é aqui atrás. Essa distensão renal é o que a gente chama de dor de cólica renal. Então, por isso que quando a pessoa está na crise franca de cólica renal, tem que ir para o hospital, não tem jeito, não vale a pena ficar em casa não. Existem algumas medicações que a gestante possa tomar nessa hora da crise? Existem algumas medicações que a gestante pode tomar para alívio, porém todas elas têm que ser prescritas por um médico
que vai dar esse apoio adequado, tá? A gente sabe que gestante não pode usar dipirona, não pode usar anti-inflamatório não hormonal como diclofenaco. A gente sabe que é restrito o número de analgésicos que pode usar, tá? Normalmente a gente tem a medicação específica para gestante, mas a gente prefere fazer isso quando internada, na crise da cólica. Melhor internar. Isso, com certeza. É possível que os cálculos renais sejam hereditários? Com certeza. A gente tem um fator hereditário muito forte na formação de cálculo renal, na formação de pedra renal. E a gente já está sabendo disso, então a gente já orienta os pacientes que têm cálculo renal, que os filhos têm cálculo renal, já fazer um estudo metabólico. O que é importante é que a gente sempre fala para todo paciente, mesmo o paciente que não é gestante, o cálculo renal ele não é a doença do paciente. Tem muita gente que fala, minha doença é o cálculo. Não, a doença não é a pedra. A pedra é uma consequência, é um sintoma da doença. A doença que você tem, na verdade, é um distúrbio metabólico que faz você produzir uma urina formadora de cálculo, uma urina formadora de pedra. Você pode até expelir a pedra, você pode até fazer a cirurgia para tirar a pedra, mas se você não tratar esse distúrbio metabólico, você vai voltar a ter mais cálculo no futuro. Existem alguns alimentos que favorecem essa aparição de cálculo? Existem alguns alimentos que favorecem surgir cálculo renal, tá bom? O cálculo ele pode ser de vários tipos. O mais comum é o dioxalato de cálcio, tá? Na gestante tem muito comum também o de fosfato de cálcio. O que causa cálculo renal é o aumento de alimentos que contêm citrato, aliás, mentira, alimentos que contêm oxalato, tá? Oxalato e sódio, é o que mais causa cálculo renal. O citrato, como eu falei, ele é o oposto. O citrato ajuda a prevenir a formação de cálculo renal. O citrato está presente em frutas ácidas, como limão, abacaxi. Então, em alta ingesta hídrica com sucos de frutas ácidas é muito bom. Então, aquela crença da vovó que limão faz mal pro rim... Não, é lenda. É lenda? É lenda. Pelo contrário, faz bem. Para cálculo renal, faz bem. E quais alimentos que contêm esses... faz formar? O que faz formar o cálculo, então, é assim, o excesso de sal, o excesso de proteína e também o excesso de oxalato. Vai ter muito oxalato em vegetais verdes escuros, que é vegetais como espinafre. Infelizmente no café e no chocolate também tem essa substância que produz mais cálculo. E leite? Então, existe um mito muito grande, até é bom você ter falado isso, porque como o cálculo ele é de oxalato de cálcio, então tem muita gente que fala, eu vou parar de consumir cálcio para ter menos cálculo de cálcio. Na verdade está errado, na verdade não é tão simples assim a medicina. A gente tem um hormônio que regula o metabolismo do cálcio, que é o paratormônio, tá? Se você parar de comer cálcio, ele vai tirar o cálcio do osso e jogar para o sangue, e esse cálcio vai dar o cálculo renal. Então a gente já sabe que você parar de comer cálcio não reduz a incidência de cálculo renal. Na verdade pode muitas vezes até aumentar. Porque o cálcio ele é solúvel, ou seja, ele consegue ser eliminado. O oxalato ele também consegue ser eliminado. Porém, se você come o oxalato, ele vai juntar com o cálcio do sangue e formar pedra. Certo. Se você come cálcio, se você toma o leite, come o queijo, ele vai se unir, o cálcio do leite vai se unir com o oxalato que você comeu dentro do tubo digestivo. E essa substância precipitada não vai ser absorvida pelo intestino e vai ser eliminada nas fezes. Então, muitas vezes você comer cálcio, você pode prevenir cálculos de oxalato de cálcio. Viu, meninas? Nada de deixar o leite de lado. Muitas meninas relatam que tiveram o cálculo renal na gravidez e fora dela e que pararam de comer leite, de tomar leite, de comer derivados de leite porque dá cálcio. Então, isso aí é um mito. Podem tomar o leitinho de vocês para fortalecer aí os seus ossos, os ossos do bebê também. A gestante, ela pode operar, fazer aquela cirurgia para retirada do cálculo? Na verdade, quando a gente fala em cirurgia para cálculo renal, a gente tem um leque muito grande, muitas opções de cirurgia para tratar cálculo renal. Tá? Existe desde cirurgia laparoscópica, cirurgia cortada e cirurgia endoscópica. A laparoscópica é aquela que faz os furinhos pequenininhos, isso. Até uma cirurgia que a gente chama de percutânea, que faz um furinho também pequenininho que vai direto no rim. Na verdade, para gestante, a gente dá prioridade para cirurgias endoscópicas, aquela que não corta, que faz a cirurgia pelo canal da urina, tá bom? Então a gente faz uma endoscopia, igual você faz uma endoscopia do estômago, você também faz uma endoscopia da via urinária, localiza a pedrinha, retira ela, fragmenta ela com laser e passa um catéter após o término do procedimento. Esse catéter é o que a gente chama de catéter duplo J, ele liga o rim até a bexiga. O objetivo desse catéter é fazer com que eventuais cálculos durante a gestação não desçam, ou se descer não vão obstruir o fluxo de urina, com isso previne a crise da cólica renal durante a gestação. Então, o gestante pode fazer
Pode fazer, porém assim, é melhor operar a gestante no segundo trimestre de gestação, tá? Por aqueles dois problemas que eu falei do primeiro trimestre e do terceiro trimestre. Muitas vezes a gente opta por não fazer a cirurgia definitiva durante a gestação, a gente opta por passar o catéter duplo J para drenar e tratar a urgência. Aí a gestante tem o parto, nasce a criança, tá tudo bem, depois ela retorna com a gente e a gente faz o tratamento definitivo. Me falaram, quando eu tive o cálculo renal, não foi meu sócio, tive na gravidez da minha filha mais velha, foram 3 cálculos que eu tive. Crises, né, de dor. Me falaram que é porque dilata e aí fica mais fácil dos cálculos saírem, isso é verdade? Não, a crise renal não é porque o rim dilata e fica mais fácil de sair. Na verdade o rim dilata porque a urina não consegue acessar a bexiga. O rim está aqui em cima, a urina vai descer pelo aquele canalzinho que eu falei que é o ureter. O ureter vai estar obstruído e aí ele vai dilatar, porque o rim não para de filtrar o sangue e produzir urina. Então ele vai dilatar porque essa urina não consegue descer. Ele não dilata porque fica mais fácil. Na verdade ele dilata exatamente porque não está conseguindo. Mas não tem nada a ver com a gravidez, o rim dilatar na gravidez. Dilata, é comum, existe uma hidronefrose fisiológica da gestante exatamente porque a gestante ela produz mais urina do que a pessoa normal, porque tem um volume de sangue maior e é filtrado um fluxo de sangue maior na gestante. Agora, essa que a gente chama de hidronefrose, essa dilatação, essa hidronefrose fisiológica da gravidez, ela não tem o objetivo de ajudar a eliminar cálculo. Na verdade, ela é uma consequência de um fluxo aumentado de sangue da gestante. Doutor, muito obrigada pela explicação, muito obrigada por nos orientar aí. Quem tem problemas de cálculo renal na família tem que realmente ficar atento, né? Com certeza, principalmente durante a gestação. Durante a gestação. E então é isso, se você gostou do vídeo, dá aquele joinha, segue a gente nas redes sociais. Doutor, muito obrigada por estar aqui no Trocando Fraldas. Obrigado a vocês. Se você não viu ainda o vídeo da cirurgia de vasectomia, eu vou deixar aqui no box de informações. O doutor também esclareceu a respeito da reversão da vasectomia, né? Se você tem algum conhecido, ou até mesmo o seu caso. Se o seu marido fez vasectomia e vocês ainda querem ter um filho, também o doutor explica como que é feito todo esse processo. Muito obrigada, doutor. Obrigado a vocês. Muito obrigada por quem assistiu. Um super beijo, fique com Deus, até a próxima.